Então, pô, só não tem muito o que falar do jogo mais, né? Porque, assim, foi um desastre o jogo, foi um desastre em relação à postura do time, à disciplina, à técnica, porque a LDU foi muito superior ao Botafogo. Só entrando no ponto aí de alguns casos individuais aí, o John repondo a bola hoje foi terrível, terrível repondo a bola hoje. O Vitinho, ele tem alergia a gol. Ele é um, Nossa. ele é um ótimo. Ó, ele na defesa é show de bola. Mas, cara, nessa temporada deve ser quarta ou quinta oportunidade igual que ele tem. Igual. Aquela bola levantada, cruzada e ele chapando de primeira ali. Cara, é a quarta, quinta vez no ano e ele perde. Cara, não é pra ter perdido aquele gol. Cara, Barbosa, pra mim, tem a regularidade dele, sabe? Ele erra muitos passes porque ele tá forçando um passe porque não tem ninguém ali pra tocar no meio. Então ele vai lá pro lançamento. Cara, a partida do Marlon Freitas foi terrível. Terrível, Marlon Freitas, muito disperso, não sabia o que fazer com a bola. O Alan fez a pior partida do Botafogo dele até hoje. Até hoje foi a pior partida do Alan. O Danilo, cara, o Danilo joga muita bola. Ele é muito bom de bola. Mas também eu vi ele ali perdido no meio de campo. Por causa dos outros. Porque tu vê que tem um passe rápido, ele pensa rápido no toque. Então tu vê que ele recebia de costas e já metia pro lado, só que não tinha ninguém pro lado. Então o Danilo tentou, mas, cara, não conseguiu render. Savarino foi um desastre também, de novo. Aquele gol que ele perdeu estava impedido, mas, porra, isolou a bola na pequena área quase. O Arthur mantendo a regularidade dele, cara. Sempre escolher a jogada errada, sempre perder a bola. O Arthur, cara, ele me dá a impressão que é o seguinte: quando tem que correr, ele para, quando tem que parar, ele corre, quando tem que chutar, ele toca. Apesar. Ele fez um gol incrível na Libertadores, né? Aquele golaço que ele driblou, ele fez um gol antológico. Agora, cara, o Arthur no Botafogo até agora, nossa. Não dá mais. O Matheus Martins, cara, ele é muito esforçado. Tu vê que ele é muito esforçado, que tá lá, briga, mas também sempre escolhe a pior opção de jogada. Ele não consegue, cara. Ele é jogador de segundo tempo e olhe lá. Agora, olha só, vou te fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer para a maioria dos botafoguenses. O jogador que provocou hoje a expulsão da LDU, o Jefinho, querendo jogar, se concentrando, pode ser titular do Botafogo? Me crucificaram. Foi quando que eu falei isso? Acho que foi em março ou abril, cara. Foi março ou abril, foi antes do Jefinho se machucar. Que eu falei que o Jefinho é muito mais bola que qualquer jogador do Botafogo titular. Ele é muito mais bola. Muito, muito. Mas não tem nem comparação. Mas quando ele quer. Quando ele quer. Então. Cara, ele tem um estilo ele é o estilo de jogador de futebol dos anos 90. Mas aqueles jogadores se garantiam. Eles se garantiam. Renato Gaúcho, Túlio Maravilha, Romário, os caras se garantiam. Ele quando quer, meu irmão, o maluco brilha. Hoje ele entrou, meu irmão, costurando. Fazendo boas escolhas de passe e tal, costurando. Mas não tinha ninguém pra jogar também. Então ele tentou sozinho. E ó, tem uma hora que ele enfileirou ali e quase conseguiu, tá? Mas o Jefinho, eu acho ele muito bola, cara. Acho ele muito bola. E que preguiça daquele Tuco, cara. Tuco Correia. Cara, eu acho importante a gente pegar um ponto que é o seguinte: scout. Para quem não sabe, scout é um departamento que faz análise dos jogadores que a gente vai contratar. Antigamente, o Botafogo contratava jogador na base da indicação de empresário. O empresário passava na porta do Caio Martins, General Severiano: tem o Leonardo Veloso aí, quer para você?
É. Traz. Aí depois o jogador era vendido, a gente não ganhava nada. Tipo o Matheus Babi, o PV, lateral esquerdo, que foi pro Internacional. E a parada é o seguinte: o scout vai errar. Aí a gente tem que parar para analisar o seguinte: o scout está errando muito, o scout está errando pouco. O scout errou, vamos lá, a meu ver. Como é que chama lá o Elias, cara? O Manuel Elias. Manuel Elias? Elias Manuel errou no Juan. E eu não sei qual é desse jogador, cara. Esse Tuco é um argentino sem. Existe argentino sem sangue? Esse cara jogava na Inter de Milão, amigo. Era Eu reserva nunca na Inter vi de um Milão. argentino tão sem sangue na minha vida, cara. Cara, olha só, vamos rir um pouquinho. O Tuco, com esse sendo sem sangue, ele tá me lembrando, vamos lá, Barrandegui, Escalada, Léo Valência. O Botafogo sempre contratou os piores jogadores dos países vizinhos, né? Vamos lá. Tanque Não, vou Ferreira, defender. Descontratou o Louco Abreu, cara. Louco Abreu Zé Barrios. brilhou. O Carly também foi um achado. O Carly virou. Herrera, mano. Herrera brilhou também. Herrera já era conhecido, né? É. Outra bola dentro, sim, outra bola dentro. Mas Né? o Tuco, cara, é assim. Eu vi até no canal do Brownie. O Brownie fez uma analogia interessante. O Tuco parece estar jogando bola no quintal da casa dele, com o pincher dele comendo churrasco. Cara, talvez. Quem tem menos de 40 anos não vai entender o que eu vou falar. Mas antigamente tinha um programa que passava na TV aberta, chamado Canal 100. E o Canal 100 mostrava jogos da antiga, né? A importância da gente pesquisar. E o Tuco, assim como o Ganso, parece que eles jogam futebol dos anos 80, 70, só que em 2025. E com a fisiologia tão avançada, a medicina tão avançada, né, a tecnologia, os jogadores estão correndo cada vez mais. Só que o Fluminense foi campeão da Libertadores quando o Diniz armou um esquema com vários rapidinhos e o Ganso distribuindo bola para essa galera. Dá para jogar com Correia, mas vai ter tempo de entrosar, porque, cara, o jogador lento ele pode jogar, sabe? Só Sim. que como é o esquema? Tem gente que vai correr por ele porque ele é muito devagar em campo. Não, e não tem vontade. Pior, se ele fosse devagar e tivesse vontade, tudo bem. Mas ele é devagar e não tem vontade. Aí fica difícil. Aí não dá, cara. O Arthur Cabral, cara. O Arthur Cabral, você falou, ele é bom de bola, cara. Só que a gente é inevitável a gente comparar com o Igor Jesus, cara. Não dá, porque o Igor Jesus acabou de sair do Botafogo, ele saiu no auge, sabe, no auge do Botafogo. Jogou demais em 2024, jogou demais em 2025. E, cara, o Arthur Cabral, coitado, ele vai ser comparado o tempo todo. O Arthur Cabral não faz o pivô como o Igor Jesus, ele não distribui a bola como o Igor Jesus, ele não tem a movimentação do Igor Jesus. Ele é mais forte que o Jesus, só que o Jesus consegue proteger mais, consegue ganhar mais no corpo que ele. Então, o Arthur Cabral, coitado de nós também, ele tá com essa sombra, mas vai vir com essa sombra durante algum tempo, cara.